Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Essa é a mensagem que a gente não se cansa aqui de anunciar para você. Breve Jesus voltará. É verdade que o tempo de Deus pode ser um pouco diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Esse tipo de reflexão tem trazido conforto ao meu coração, porque talvez não, eu tenho certeza que você, assim como eu, você que conhece a Bíblia, tem estudado a palavra do Senhor, tem crido nas promessas de Deus, certamente em algum momento você já pensou ou tem pensado continuamente porque Jesus ainda não voltou. De acordo com as profecias bíblicas, nós vivemos no tempo do fim e disso não temos nenhuma dúvida. Todavia, Jesus ainda não voltou. O que falta para que o nosso Senhor retorne e venha buscar o seu povo? O que falta para que Deus permita que os últimos acontecimentos se desenvolvam logo e nosso Senhor venha nos buscar? Quantas vezes pensamos assim, não é? Lembre-se disso. O tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. O Senhor está no controle de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E eu já lhe adianto um ponto, Jesus ainda não voltou, não é porque Ele está esperando o mundo piorar. Jesus ainda não voltou porque Ele sabe que há pessoas a quem Ele ainda pode salvar. Por amor a estes filhinhos e filhinhas que ainda não o encontraram, mas o Senhor sabe que se o encontrarem, por meio da sua palavra, eles serão sensíveis ao seu chamado. Por amor a estes é que o Senhor ainda não voltou. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a hora certa de retornar. Portanto, continue confiando em Deus e confiando nele de todo o seu coração. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Deus abençoe você e abençoe sua casa em todos os aspectos da sua vida. E eu tenho aqui uma revista Esperança para compartilhar com você, que é exatamente essa aqui, a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você sabe que muita gente sonha com uma vida financeira equilibrada, mas não percebe que o segredo está nos hábitos do dia a dia. Gastar sem planejamento, não poupar, ignorar o valor do trabalho, tudo isso com o tempo pode levar ao desequilíbrio, ao estresse e até à perda da dignidade. A boa notícia é que a Bíblia tem princípios valiosos sobre como lidar com o dinheiro de forma consciente, responsável e abençoada. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui nessa revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. A linguagem é simples e é direta. A revista mostra como formar bons hábitos financeiros, fazer escolhas mais sábias e cultivar uma vida de fidelidade e equilíbrio. Portanto, peça a revista, tá bom? Nosso telefone está aí à sua disposição. 0, código da sua operadora, 12 21 27 31 21.
Você também pode mandar a mensagem pelo WhatsApp se preferir. Número 12982444449. Diga assim: eu quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. E esse material vai chegar gratuitamente para você. É sério, não lhe custa nem um centavo. Você não paga pela produção, pela impressão e nem pelo envio da revista. É algo que a Novo Tempo está lhe oferecendo de coração para abençoar sua vida, para você organizar aí sua vida financeira juntamente com sua família, tá bom? Então, WhatsApp número 12982444449. Você pode mandar a mensagem agora, dizendo assim: eu quero essa revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, e esse material vai chegar gratuitamente para você. Quarteto Araújo Rei tem música porque eles estão sempre presentes aqui no programa A Voz da Profecia. E essa canção estimula você e a mim, a nós todos, a permanecermos firmes nos propósitos de Deus. Porque lembre-se do que eu disse: o tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Ouça, Araújo Rei, vale a pena esperar. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, este é meu lar de amor, e pela eternidade
que sorrirei pra todos sempre, enfim. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos. Esse é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei pra todos sempre, enfim. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Esse dia vai chegar com certeza, porque Deus é fiel. O Senhor não falha em cumprir as suas promessas. Quem viver verá. E, aliás, quem já morreu também verá, não é? Claro, eles verão porque, de acordo com a palavra de Deus, todos os que viveram e morreram confiantes em Cristo, no momento do retorno glorioso de Jesus, eles serão ressuscitados com um corpo novo, perfeito, imortal. Eles verão o Senhor, a quem aguardaram, no qual creram, vindo nas nuvens dos céus em glória. E de acordo com a Santa Bíblia, os justos, os salvos que estiverem vivos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, também serão transformados. Isto é, também terão um corpo novo. E juntamente com os salvos que ressuscitaram, nós, a partir daí, estaremos para sempre com nosso Senhor. Oh, acredite, vale a pena esperar, porque isso é palavra de Deus e na hora certa a palavra do Senhor vai se cumprir. E nós estaremos juntos para sempre na presença do nosso eterno Salvador. Deus abençoe, permaneça firme aí no seu propósito, firme na sua fé, porque sim, vale a pena esperar. É hora de intervalo, mas você sabe, curtinho, eu volto para nós pensarmos juntos hoje num tema importante que tem a ver com os nossos hábitos, tá bem? Você não me deixe. Fica aí, tá? Já volto. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu... E aí, tudo bem? Já voltei. Este é o seu programa A Voz da Profecia. Você está nos assistindo de onde? Está em casa? Está sentadinho aí no seu sofá, na sua poltrona? Eu resolvi até sentar um pouquinho também, porque ninguém é de ferro, né? Você se cansa às vezes, eu também me canso. Mas que bom que você está aí, independentemente de estar em casa, em qualquer outro ambiente. Obrigado pelo carinho de sua audiência.
Que o bom Deus continue abençoando você e guiando os seus passos. E esse é o momento especial, quando aqui no programa A Voz da Profecia, nós oramos pedindo a direção de Deus e estudamos a sua santa palavra. Pense em Deus comigo agora. Pai querido, por tua bondade eu te peço, Senhor, usa-me, ilumina-me, Pai, para que tua mensagem seja significativa para todos os teus filhinhos que estão com o coração aberto para o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar o tema de hoje com palavras que estão registradas no profeta Isaías. Capítulo 1, leia os versos 16 e 17. Isso. Profeta Isaías, capítulo 1, versos 16 e 17. Está escrito assim: lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Com esse conselho divino, por meio do profeta Isaías, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Eu estou introduzindo o nosso tema de hoje, que tem a ver com hábitos. De acordo com os dicionários, um hábito significa a maneira permanente ou frequente de alguém comportar-se. Um hábito é uma inclinação para alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Ou ainda, de acordo com os dicionários, hábitos são comportamentos aprendidos que, após serem repetidos várias vezes, tornam-se automáticos. Alguém disse que o hábito é uma corda. Nós tecemos um fio dela, dessa corda, a cada dia. E, finalmente, nós não conseguimos rompê-la. Outro afirma que primeiro nós fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. Em resumo, eu diria que hábitos são comportamentos que, incorporados à nossa rotina, ações repetitivas, tornam-se cada vez mais fáceis e automáticos de se realizar e que no final definem a nós mesmos. De acordo com alguns pesquisadores estudiosos desse tema, os hábitos fazem parte de um sistema de decisão pré-estabelecido, porque o nosso cérebro, ele fixa os hábitos que nós desenvolvemos. E isso é feito por meio de um mecanismo básico de 3 etapas: estímulo, rotina e recompensa. Por exemplo, alguém que tem o hábito de ler antes de dormir, seria o seu caso? Você tem esse hábito aí, esse costume? Outro dia eu ouvi alguém que me disse: pastor, o meu hábito é assistir a Voz da Profecia antes de dormir. Porque temos o nosso programa inédito que acontece sempre às quartas-feiras, às 8 da noite. Então, já encontrei, na verdade, mais uma pessoa que me diz isso. Primeiro assisto a Voz da Profecia, depois vou dormir. Que bom, esse é um bom hábito. Mas tem pessoas que têm esse hábito de ler antes de dormir. Então, quando a pessoa se deita na cama, aí vem o estímulo, o gatilho, para pegar o livro. E ler é a rotina. E após alguns minutos vem a recompensa, que é um relaxamento que conduz a um bom sono. Um outro exemplo, uma pessoa que tem o hábito de fumar. Normalmente o estímulo é tomar um cafezinho, não é? Estou falando aí para alguém que fuma e tem esse hábito aí de, antes de fumar, tomar um cafezinho. Essa atitude aí de tomar o cafezinho leva à rotina de acender o cigarro e fumar. E em seguida vem a recompensa, a pessoa experimenta uma sensação de alívio.
Assim, o nosso cérebro vai fixando hábitos sem avaliar o mérito. Se são bons, são benéficos, ou se são ruins, se são maléficos. Um outro ponto importante: cada hábito que nós fixamos, que nós cultivamos, seja bom ou ruim, se liga a outro semelhante, formando um poderoso ciclo de reforço para a fixação de novos hábitos similares. Bom, em outras palavras, um hábito bom, saudável, estimula o surgimento de outros hábitos bons. Por outro lado, um hábito ruim, prejudicial, estimula o surgimento de outros ruins. Por isso que nós precisamos sempre nos autoavaliar. Quais são os meus hábitos? Tenho algum hábito prejudicial? Você sabe, eles são sutis, quase sempre começam pequenos, não parecem uma ameaça preocupante, mas com o tempo e a repetição, os hábitos ganham força ao ponto de superarem muitas vezes laços de família, princípios morais, convicções religiosas. Resultado, quando os hábitos são ruins, famílias destruídas, empregos perdidos, vidas desperdiçadas e até o abandono da fé, da experiência, do relacionamento com Deus. Tudo começa com pequenas ações que viram hábitos que promovem o surgimento de outros semelhantes, intensificam o efeito e criam uma cadeia de ferro, uma verdadeira prisão. O uso do álcool e drogas, né, são exemplos clássicos. Na verdade, o uso de álcool também é droga, né? Só que é uma droga lícita, assim como o uso de cigarro, né, tabaco. Álcool e fumo são drogas lícitas, mas não deixam de ser drogas. Mas normalmente é assim. As pessoas que fazem uso do álcool ou de alguma outra droga, elas começam sempre com pequenas e tímidas experiências. É somente uma fuga rápida dos problemas emocionais que são enfrentados, só para suavizar a realidade, não é? Para ganhar um pouco de coragem, para suportar a crise. No entanto, com o tempo, um hábito se fixa, se estabelece e acaba tragando tudo o que há de mais importante na vida da pessoa. Um outro item importantíssimo a se considerar é o fato de que todos nós fazemos escolhas diariamente. Escolhas que levam a ações, decisões, né, que são acompanhadas de atos, e tudo isso define o nosso estilo de vida. Os nossos hábitos, eles refletem nossas escolhas, e as escolhas determinam quem somos e revelam nossa realidade. Nós somos levados para o bem ou para o mal de acordo com as escolhas que nós fazemos. Você sabe, Deus nos criou com liberdade, né? A gente chama de livre-arbítrio. Liberdade para nós fazermos nossas escolhas. É claro que esse é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um privilégio acompanhado de uma enorme responsabilidade, porque cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Por isso é preciso escolher bem. Certa vez, ao despedir-se do povo de Israel, povo a quem o grande líder Moisés havia amado e cuidado por 40 anos, mas quando Moisés já estava ciente da sua morte próxima, o velho líder, ele fez um apelo carregado de emoção e de sinceridade. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Moisés diz assim para o povo de Israel, povo que ele havia liderado por tantos anos: hoje eu lhes proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, disse Moisés, escolham a vida, para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes, amem o Senhor, seu Deus,
Deem ouvidos à voz de Deus, apeguem-se a Ele, pois disso, Moisés falou, depende a vida e a longevidade de vocês. E ele termina seu convite, seu apelo, dizendo assim: escolham a vida. O que você acha que é mais fácil escolher? A vida ou a morte? Você dirá, pergunta boba? Pode parecer. O que é mais fácil escolher, a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Vou perguntar de outra forma. O que é mais fácil escolher, amar a Deus ou ignorá-lo? Por mais absurdo que pareça, é mais fácil escolher a morte, a maldição, desprezar a Deus, porque assim, quando você despreza a Deus, você está escolhendo, você está optando pela morte, pela maldição. E por que muitas vezes nós resolvemos ignorar a Deus? Porque nós, pecadores, já nascemos com a natureza inclinada para o mal, inclinada para uma direção que é contrária a Deus e à sua vontade. É isso que a gente vê em todo o texto sagrado, desde o Gênesis até o Apocalipse. Lógico que Deus não nos criou dessa maneira, mas em função da desobediência dos nossos primeiros pais, essa natureza pecaminosa passou a todos os seus descendentes e por isso nós temos essa marca. Eu quero convidar você para a gente ler o primeiro texto aqui na própria Bíblia hoje. Aliás, já comecei com Isaías, não foi? Esse vai ser o segundo texto, então, que vou ler aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Está com a Bíblia aí? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 7 e 8. Confirmando o que eu lhe disse, que nós já nascemos com a natureza propensa para o pecado. Está escrito assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Procurando entender o que Paulo diz, porque a inclinação da carne, muitas vezes quando Paulo faz referência à palavra carne nos seus escritos, a indicação é de uma natureza pecaminosa, uma natureza marcada pelo mal, pelo pecado, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Claro, se somos inclinados para o pecado, não há inclinação para a amizade com Deus, pelo contrário, né? Inimizade. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É óbvio que essa inclinação para o mal é contrária à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne, ou seja, os que vivem dominados por essa natureza essencialmente pecaminosa, eles não podem agradar a Deus. Assim, nós somos naturalmente inclinados aos maus hábitos, aos vícios, e mesmo sabendo que eles produzem efeitos negativos, nocivos, prejudiciais, muitas vezes nós os mantemos e os reforçamos. Quais são os maus hábitos que você precisa vencer, que você precisa abandonar? Talvez vícios, como o uso de bebida alcoólica, fumo, drogas, jogos, apostas, pornografia, uso excessivo de celular. Quanta gente hoje vive totalmente dependente disso, né? Passa o tempo todo e desperdiça tanto tempo na internet, nas redes sociais. Quais são os maus hábitos que você precisa abandonar? Alguns comportamentos infelizes e prejudiciais, como procrastinação, isto é, deixar sempre para fazer o que precisa fazer depois, críticas, fofocas, sedentarismo, alimentação errada, tempo desperdiçado vendo e ouvindo o que não presta. Você sabe que a verdade é que, mesmo não admitindo e talvez não querendo mudar, cada um de nós sabe quais são os nossos maus hábitos. Sabe ou não sabe? Claro que sabe. Eu sei qual é, o que eu preciso abandonar, e você também sabe. Essa é uma luta nossa, não é?
diária contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza e contra a influência que a gente recebe nesse mundo, que geralmente é para o mal e não para o bem. A questão é como nós podemos vencer os maus hábitos. E de repente eu estou falando agora para alguém que está exatamente com esse pensamento: pastor, ok, eu entendo, eu reconheço, eu admito, eu tenho hábitos que não são bons, mas como eu consigo vencê-los? Outras palavras esclarecedoras de Paulo estão na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 24 e 25. Ele diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E ele diz: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uau! Você ouviu bem? Eu vou repetir essas palavras de Paulo, que estão na carta aos Gálatas, eu disse, capítulo 5, versos 24 e 25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, com suas paixões e com seus desejos. Se nós, diz Paulo, vivemos no Espírito, o Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, é claro, andemos também no Espírito. É imprescindível para a vitória, primeiro a gente escolher certo, escolher Cristo, decidir viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação do Espírito Santo e não da carne, não da nossa natureza pecaminosa. É o Espírito Santo quem nos capacita para a vitória sobre os maus hábitos, sobre os vícios. É Ele quem nos motiva na formação de hábitos saudáveis. Ao apresentar o Espírito Santo aos apóstolos, Jesus disse assim: o Pai lhes dará outro Consolador. Ele, disse Jesus, é o Espírito da verdade. Ele habita com vocês. Ele estará em vocês. Ele, esse Consolador que será enviado pelo meu Pai, Ele dará testemunho de mim. Quando Ele vier, disse Jesus, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele, disse Jesus, guiará vocês em toda a verdade. Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Esses ensinos, essas palavras esclarecedoras de Cristo estão registradas no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 16. É assim que funciona. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, hábitos ruins são quebrados, são vencidos, e hábitos bons virão para ocupar o lugar deles. Esse processo de mudança operado pelo Espírito Santo, ele começa aqui, na mente do pecador. A partir de uma resposta sincera, reverente e perseverante que nós apresentamos a Deus quando nós somos alcançados por Sua palavra. Interessante que por meio do rei Salomão, o nosso Deus, como um Pai amoroso e intensamente decidido a nos livrar do mal, Ele nos apresenta um apelo quanto ao que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar. E é claro que eu vou compartilhar com você esse texto precioso que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 4. Esse texto eu tenho marcado na minha Bíblia já há muito tempo. Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20. Usando Salomão, Deus fala a você e a mim como um pai fala a um filho querido. Eu leio Provérbios capítulo 4, dos versos 20 a 27. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você.
Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Pensando um pouquinho em cada verso que li, o apelo é: meu filho, escute as minhas palavras. Ou seja, ouça com atenção o que eu estou lhe dizendo, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Ou seja, não perca os meus ensinamentos de vista, guarde-os no mais íntimo do seu coração, no mais íntimo da sua mente. E a promessa: porque são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. Vida e saúde, promessa de bênção para aquele que escuta, que ouve com atenção a palavra de Deus e procura guardá-la na mente e no coração. De tudo o que se deve guardar, diz Deus, guarde bem o seu coração, ou seja, cuide da sua mente, dos seus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida. Vitória ou derrota começam sempre em nossa mente. É assim. Assim como do coração procedem as fontes da vida, do coração também procedem as fontes da morte. Nossa vitória ou nossa derrota, a gente obtém a partir do que nós pensamos. Quem pensa o que é bom, terá boas palavras, bons atos, se tornará uma boa pessoa. Mas quem cultiva pensamentos negativos, por esses pensamentos, terá sua vida destruída. E o conselho: afaste de você a falsidade. Mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Cuidado com o que você fala, até porque as más conversações corrompem os bons costumes. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. A mensagem é: cuidado com o que você vê, porque evidentemente o que nós vemos acaba definindo o que nós pensamos. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará iluminado, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, e Cristo diz que grandes trevas serão. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Como que dizendo: olhe bem por onde você anda, os ambientes que você frequenta, as companhias com as quais você vive. Lembra daquele pensamento: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Podemos acrescentar: diga-me com quem andas e eu te direi para onde tu vais. Portanto, o conselho da palavra de Deus é esse. De acordo com a Santa Bíblia, todos nós, descendentes de Adão e Eva, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, como eu disse antes, já nascemos com essa natureza predisposta ao pecado. Essa tendência para o mal já vem gravada em nossa mente. É como um caminho e uma direção já definidos. O propósito divino, quando Deus diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, ouve os meus conselhos, coloca as minhas palavras diante dos seus olhos, procure guardá-las no seu coração. O conselho divino, por meio da obra do Espírito Santo e da palavra escrita, o propósito divino é exatamente abrir em nossa mente um novo caminho, é nos dar uma nova direção. Daí a importância de nós perseverarmos num relacionamento diário e contínuo com o Espírito Santo e estudo da palavra de Deus. Imagine, por exemplo, um campo. Pense assim num pasto, um campo bem verdinho. Tenta imaginar aí na sua mente assim essa visão de uma terra plana, coberta por uma vegetação bem verdinha. Um pasto assim, baixinho. Agora imagine uma pessoa passando por esse campo aí, atravessando de um lado para o outro. Imagine, por exemplo, o espaço do tamanho de um campo de futebol. E uma pessoa passa por esse pasto, por esse campo verde de um lado para o outro. Passa uma vez. Será que o fato de passar uma vez vai alterar a paisagem? Provavelmente não. Mas se essa pessoa
passar 10 vezes, vai e volta, 10 vezes, pisando sempre nos mesmos lugares, vai alterar alguma coisa na paisagem? Será que a gente vai perceber alguma mudança? Talvez sim. Um pouquinho, não é? Se você observar bem, você vai ver que algum matinho ali ficou um pouquinho quebrado, porque a pessoa foi e voltou 10 vezes. Mas se essa mesma pessoa passar pisando nos mesmos lugares 100 vezes, dá para notar alguma diferença? Lógico que dá. Porque vai ficar uma marca. Dá para notar por onde a pessoa passou. Ali começa uma trilha. Agora imagine se essa pessoa vai e volta 1000 vezes, atravessando o campo, pisando sempre no mesmo lugar, ou nos mesmos lugares. Aí, é claro, um caminho é definido, não é? Lógico. Fica claro que existe ali um caminho por conta de ter passado, ido e vindo tantas vezes. Na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo. E eu acrescentaria: não vivam conforme os hábitos desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se Paulo dissesse assim: deixem, permitam que Deus lhes direcione, que Deus lhes guie por um novo caminho, para que vocês desfrutem uma nova vida. Quanto mais você busca comunhão com o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, de uma vida de oração, de culto, de adoração, então Deus vai abrindo esse novo caminho em nossa mente. Deus vai abrindo essa nova direção. Novas sinapses são feitas, são desenvolvidas, agora não mais na direção do mal, e sim na direção do bem. Por isso o apelo da palavra de Deus: filho meu, atenta para as minhas palavras, ouve os meus ensinamentos, coloca diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, guarde no mais íntimo do seu coração, porque é pela comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, por meio da palavra, que Deus muda a nossa forma de pensar e de agir. É por meio dessa comunhão com Deus que o Espírito Santo renova a nossa mente, que Ele nos transforma e a gente passa a concluir e desfrutar a vontade de Deus como sendo boa, agradável e perfeita. Enquanto que os maus hábitos a gente entende e tem poder para vencer, porque eles são desagradáveis, eles são ruins, eles são imperfeitos. Deus abençoe. Para concluir nossas ponderações, lembre-se, nossos hábitos definem nosso caráter e eles determinam nosso destino. Maus hábitos tendem a promover o surgimento de outros ainda mais prejudiciais e destrutivos. Levam a uma experiência pessoal desastrosa e a uma vida desequilibrada, ineficiente, improdutiva, imoral e vazia. Os maus hábitos conseguem destruir a saúde, o patrimônio, os relacionamentos, além de roubarem nosso valor e nosso propósito de viver. Por outro lado, bons hábitos tendem a promover outros também saudáveis e construtivos. Como resultado disso, um estilo de vida digno, equilibrado, decente e próspero. Uma vida cheia de propósito, valor e esperança. Deus lhe abençoe. Permaneça firme em Deus. Busque comunhão com o Senhor diariamente. E acredite, é pelo poder do Espírito Santo agindo em nós que os maus hábitos são quebrados, são vencidos. Nós ficamos livres e o nome de Deus em nossa vida é glorificado. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe faça prosperar nesse propósito de ter uma vida de comunhão ininterrupta com Cristo e que o resultado disso seja vitória sobre todos os maus hábitos e uma vida de santidade, de felicidade. O quarteto vai cantar e essa canção nos estimula, nos chama para a vitória. Ouça agora Arautos do Rei,
um vencedor. Chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Se eu cair, vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar.
sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. Amém, amém, glória a Deus. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para mim. Mas é claro, para a gente alcançar essa vitória que o Senhor pode nos dar, precisamos ter a sabedoria e a humildade perseverante de o buscarmos de todo o nosso coração. O texto está na carta de Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É assim mesmo. Portanto, diz Tiago, sujeitem-se a Deus, rendam-se a Deus, entreguem-se ao Senhor, busquem um relacionamento real, contínua comunhão com Ele, sujeitem-se a Deus. E já como resultado dessa sujeição a Deus, nós temos poder para resistirmos ao diabo com seus fascínios, com suas intenções, com suas artimanhas, com seus atrativos para o mal, com seus maus hábitos que ele tenta colocar em nossa vida, em nosso coração. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e a promessa, ele fugirá de vocês. Não é você que vai viver fugindo do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Quando você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, quando você tem uma vida de real comunhão com o Senhor. Deus te abençoe, Deus tem vitória para você. E olha, antes de orar ainda, um convite para você, exatamente para lhe ajudar na sua caminhada com Deus. Vá à igreja, participe de um culto com a gente. Nós aqui da Novo Tempo somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é para você ir juntamente com sua família, estar conosco na igreja, algum dia que você puder. Os nossos cultos geralmente acontecem domingos, quartas e sábados. Domingos e quartas às 7h30 da noite e aos sábados a partir das 9 da manhã. E se você não sabe onde tem uma igreja, entre nesse site, é encontreumaigreja.com.br, tá bom? Aí você vai descobrir a igreja mais próxima de sua casa e você será muito bem-vindo. Deus criou a igreja exatamente para que nos ajudemos uns aos outros. Vá à igreja, peça aos irmãos que orem por você e por sua família. E vamos orar juntos, vamos louvar a Deus juntos, vamos juntos estudar sua palavra, fortalecer nossa comunhão com o nosso bendito Deus. E assim Deus vai dia após dia santificando, transformando, lhe dando poder para ter uma nova vida. Eu já vi centenas, milhares de pessoas vencerem hábitos terríveis por conta da comunhão com Deus e da permanência na presença do Senhor. Deus tem vitória para você. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos em Ti, Senhor. Que nós nos sujeitemos a Ti de todo o nosso coração e que assim o diabo seja resistido, seja vencido, seja derrotado, que ele fuja de nós, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, que tenhamos uma vida limpa, pura, saudável, que sejamos livres de todos os maus hábitos. Ó Deus, eu clamo, abençoa todos que estão em oração comigo e pedem por esse livramento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe. Tá difícil aí? Às vezes é difícil aqui também, mas com a bênção de Deus a gente vence. O que nós precisamos fazer é perseverarmos no Senhor. Fica firme. Um abraço. A gente se vê e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.